Qual a melhor tradução da Bíblia? Essa é uma questão que ajuda muito a gente a não só se aprofundar no estudo bíblico, mas também até discernir qual Bíblia que eu vou comprar, qual Bíblia que eu vou usar. Uma questão que está sempre presente é, olha, tem essas Bíblias aqui que tem os livros apócrifos. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, essas Bíblias todas aqui são Bíblias, essas 4 aqui são Bíblias chamadas católicas, e elas têm os livros apócrifos. Então alguém diz, essa Bíblia tem os livros apócrifos, de onde vem isso, acrescentaram? Então depende da perspectiva. O católico vai dizer, essa Bíblia protestante aqui, essas Bíblias protestantes tiraram os livros da Bíblia, e os católicos os protestantes vão dizer, não, as Bíblias católicas acrescentaram. Então essa briga, quem tem razão? O católico ou o protestante? Isso aí vem de uma questão antiga. A Bíblia hebraica, a Bíblia que os judeus acolheram sempre, a Bíblia que Jesus acolheu quando ele citou lá o Velho Testamento, citou que o primeiro assassinato, o último assassinato na ordem da Bíblia hebraica. Ele citou de Gênesis a 2 Crônicas. Então, se eu pegar a Bíblia hebraica aqui, e ela abre por esse lado, né? O primeiro livro aqui é justamente o livro de Gênesis, e o último livro da Bíblia hebraica é 2 Crônicas. Mas cadê o resto? Não, os nossos 39 livros estão aqui divididos em 24 livros na Bíblia hebraica. Eles só dividem o mesmo conteúdo de um jeito diferente. O que aconteceu foi que a Bíblia hebraica é a base para o Velho Testamento, para toda a teologia bíblica inclusive, e os hebreus tinham traduzido os seus livros na chamada Septuaginta. E os cristãos usaram muito a Septuaginta, porque os cristãos poucos iam ter conhecimento diretamente do hebraico, só os cristãos hebreus que sabiam hebraico, aramaico. Então a maioria dos cristãos ficou usando a Septuaginta. No Novo Testamento, os autores dos evangelhos, das cartas, citam muito a Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento para o Novo. Só que além de citar a Septuaginta que nós conhecemos dos cristãos posteriores, incluiu outros livros. A igreja usava outros livros além dos livros hebraicos. E nesse uso, esses outros livros acabaram sendo usados, incluídos em códices, em coleções, e quando se descobriram os livros séculos depois, esses livros estavam lá. Mais tarde, com a Reforma Protestante, aquele debate entre católicos e protestantes sobre qual é o conteúdo da Escritura, qual é o livro, quais são os livros que devem ou não fazer parte. Aí o catolicismo e o protestantismo racharam, porque o protestantismo ficou com a voz hebraica e o catolicismo escolheu os livros da voz grega por questões, lógico, de conveniência. A Igreja Católica até aquele momento não considerava canônicos esses livros, mas usava esses livros como livros edificantes. Mas depois, quando houve confronto com o protestante e alguns versículos dos livros chamados apócrifos, que eles chamam deuterocanônicos, quando alguns versículos daqueles livros favoreciam o debate com o protestantismo, então esses livros foram afirmados de um modo muito sem razão. Dentro da Igreja Católica muitas vozes foram contra a proclamação dos apócrifos como deuterocanônicos, mas isso entrou e agora está aí. Então hoje alguém fala, então essas Bíblias aqui eu não vou usar. Pelo contrário, eu estou aqui, embora eu esteja convencido da chamada, como São Jerônimo, da Veritas hebraica, a verdade está no hebraico, ou seja, o Velho Testamento são os 22 ou 24 livros da Bíblia hebraica, que são os 39 livros, que eu diria, os 39 livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento protestante. Eu não vejo como escapar desse fato. A discussão, eu sei que se alguém é católico e está ouvindo essa aula aqui, desculpe pela franqueza, mas não há como escapar dos fatos históricos que apontam para a originalidade e a força original do texto hebraico como o texto que constitui, vamos dizer, a revelação veterotestamentária. Mas e a Bíblia grega? Os cristãos usaram a Bíblia grega foi aprovada. Essa questão não passa. Inclusive, no meu livro Sempre Me Pergunta, eu trato detalhadamente sobre isso, você pode ler lá. Mas o que eu quero falar hoje aqui é que eu queria recomendar que você use essas traduções, primeiro porque as traduções
de todos os livros são úteis, né? E essas Bíblias traduzem todos os livros da Bíblia e tem esses a mais. Se você não quiser ler os a mais, não lê. Mas, por exemplo, uma tradução muito interessante era a TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Essa tradução ecumênica da Bíblia, ela tinha uma coisa interessante. Ela foi feita por judeus, cristãos católicos e protestantes. Então ela tinha, vamos dizer, os três times, que tinham alguma diferença. Os judeus, que têm interesse somente no Velho Testamento, os católicos e protestantes têm interesse na Bíblia toda, Velho e Novo, mas os católicos e protestantes divergiram sobre o cânon do Velho. Então o que fazer? Eles fizeram uma Bíblia com os livros do Velho Testamento na ordem da Bíblia hebraica. Porque as ordens são diferentes. Na nossa Bíblia, vamos dizer, nas Bíblias protestantes e católicas, a Bíblia começa, o Velho Testamento começa com Gênesis, vai e depois passa nos livros históricos, depois os livros poéticos e por último a profecia. A Bíblia hebraica faz outra divisão desses livros. Por isso que no tempo de Jesus a divisão era como a que está aqui nesse texto hebraico. Começa com Gênesis, termina com 2 Crônicas. Então, essa tradução ecumênica da Bíblia usa essa ordem hebraica dos livros para o Velho Testamento. Então ele satisfaz o hebreu que quiser ler esses livros e, vamos dizer, se sentir em casa. Só que chega a um certo ponto aqui, que então, depois de terminar o que seria o cânon hebraico, não é? Estou tentando achar aqui, depois que termina o cânon hebraico, na ordem da Bíblia hebraica, então, essa tradução ecumênica da Bíblia começa com Gênesis e o Velho Testamento termina com 2 Crônicas. Você tem todos, aqui nesse pedaço, tem todos os 39 livros que qualquer Bíblia protestante tem também, não é? Mas aí depois eles põem os deuterocanônicos, que são os livros que a Igreja Católica aprova e que vêm da Septuaginta. E aí depois de pôr todos os deuterocanônicos num pacote só, aí vem o lugar em que é unânime o interesse, lógico, só dos cristãos. Os judeus já não têm todo aquele interesse como texto sagrado, interesse como literatura. O Novo Testamento. Então a tradução ecumênica da Bíblia era muito interessante por esse sentido. Velho Testamento na ordem hebraica, apócrifos da Igreja Católica Romana e Novo Testamento. Além da tradução ser muito boa, feita por eruditos de todas essas confissões. E é muito interessante que, lendo a história dela, a gente vê que os eruditos de tantas fés diferentes, judeus, cristãos católicos, cristãos protestantes, na hora da tradução, os problemas não foram tão grandes assim, resolveram. Eles conseguiram, essas três religiões, que na verdade são duas, né? O cristianismo está dividido aí, mas essas três religiões conseguiram publicar conjuntamente um livro. Agora, recentemente, em 2020, surgiu a nova tradução ecumênica da Bíblia, a nova TEB. E eu achei legal, até comprei, eu já tinha a TEB antiga, mas comprei por quê? Porque nessa versão eles foram um passo além. Eles foram lá de novo para a Septuaginta e pegaram os livros que nem estão em disputa entre católicos e protestantes, mas que são livros da tradição cristã, que, por exemplo, são lidos até hoje na Igreja Ortodoxa Grega. Então, quando você pega essa nova tradução ecumênica da Bíblia, você tem livros que não estavam aqui na outra TEB. Você tem livros como terceiro e quarto Macabeus, que não existe nenhuma Bíblia católica que tenha terceiro e quarto Macabeus. Não é canônico para o católico. Você tem o livro de quarto Esdras. Você tem o Salmo 151. Então o que eles fizeram? Eles foram na Septuaginta e pegaram os outros textos da Septuaginta que não eram canônicos, que não eram Bíblia para ninguém, embora a igreja grega use, como sempre usou os apócrifos. Os livros apócrifos eram lidos na igreja, na verdade não na igreja, mas lidos em particular como livros interessantes. Na igreja só se liam os canônicos. Então na igreja se lia só os livros do cânon do Velho Testamento e os do Novo Testamento. Mas lógico, essa questão depois da reforma não era questão de leitura, questão de decreto. Então a tradução ecumênica tem uma vantagem. Você tem em português obras que não estavam disponíveis nem nas Bíblias católicas. Por exemplo, como eu falei, terceiro e quarto Macabeus.
o livro de Quarto Esdras, que é o Apocalipse, e obras que são, vamos dizer assim, do judaísmo, misturado já com, às vezes, o cristianismo. Às vezes os copistas cristãos colocavam coisas cristãs no meio do texto judaico. E qual é o interesse, então, desse tipo de Bíblia? Bom, primeiro, a tradução dos livros bíblicos, Gênesis, Mateus, enfim, é uma tradução interessante. E depois, a leitura dos apócrifos é uma coisa interessante para você, estudioso da Bíblia. Por exemplo, quando você abre no Evangelho de Marcos e está vendo no capítulo 14 o julgamento de Jesus, no versículo 58 tem uma frase que às vezes as pessoas deixam passar. Diz lá que no julgamento de Jesus, né, se levantavam falsamente, falando uma coisa ou outra, e no versículo 59 diz, de capítulo 14 de Marcos, nem assim o testemunho deles era coerente. O que quer dizer isso? Como assim o testemunho não era coerente? Então, se você tivesse a oportunidade de pegar o livro de Daniel na Bíblia, na versão da TEB ou numa Bíblia católica, e ler a história de Susana, você vai descobrir como é que eram os procedimentos jurídicos judaicos para descobrir a coerência de duas testemunhas, que é o que ocorreu no julgamento de Jesus, e não houve coerência. Então veja, eu não leio o livro de a lenda de Susana, que é uma lenda, que envolve até o personagem histórico bíblico Daniel, mas a história é lendária. Eu não leio a lenda como Bíblia, eu leio como informação histórica dos procedimentos jurídicos que os judeus tomaram para realizar os seus julgamentos. Então veja, você está lendo uma obra, quando pega esses apócrifos, você está lendo obra que lhe dá pano de fundo para conhecer o que acontecia na época. Quando você estuda, por exemplo, o livro bíblico de Daniel, você estuda Daniel e tem uma série de profecias no capítulo 8, no capítulo 10 ao 12, se você estudar essas profecias e acompanhar essas profecias com o livro de 2º e 3º Macabeus, você vai ver o cumprimento de muitas daquelas coisas. Às vezes o cumprimento se dá até por cálculo matemático. Agora, de novo, não estou dizendo que 1º e 2º Macabeus são livros históricos, porque na verdade até tem elementos lendários lá em 2º Macabeus, e também em 1º tem coisas que... Mas eles têm bastante informação histórica, e essa informação me ajuda na interpretação do livro inspirado por Deus, que é Daniel. Então eu posso usar esses materiais traduzidos, essas traduções que colocam os apócrifos junto com os livros canônicos, porque esses livros que, alguém vai dizer, foram acrescentados, eu não tenho que ler como Bíblia, eu tenho que ler como fonte de informação para o meu processo interpretativo. Eu achei interessantíssimo até aqui na TEB que eles trouxeram, por exemplo, Quarto Esdras, que é um apocalipse, é um livro apocalíptico. Então é interessantíssimo porque nós cristãos lemos o livro de Apocalipse e estamos lendo uma coisa que achamos que é única. Então, pega a TEB, leia Quarto Esdras e você vai ler como aquela linguagem do Daniel, de Ezequiel, do Apocalipse, era comum em outra literatura. E os símbolos são bem interessantes, o modo de falar, os inimigos, e os inimigos deles são os romanos. Há uma série de interpolações cristãs, sim, há. Mas dá para ver entre o discurso judaico antigo e a interpolação cristã o jeitão da literatura apocalíptica, e a gente pode entender melhor o nosso livro canônico Apocalipse. Então, enfim, as traduções da Bíblia estão todas aí, são ótimas. Da perspectiva de quem não aceitou as imposições do Concílio de Trento, os livros chamados deuterocanônicos continuam apócrifos, continuam livros que não são inspirados por Deus, não são dignos de confiança para afirmar uma doutrina, para a gente obedecer com a palavra de Deus. Mas eles são livros interessantíssimos para analisar a cultura, ver qual era o pensamento judaico naquele período entre o Velho e o Novo Testamento, quando esses livros surgiram, dão informação histórica, nos ajudam a entender em paralelo outros textos do Novo Testamento que são do mesmo gênero literário. Então, a melhor tradução da Bíblia é aquela que você usa com sabedoria, fica firme
na fidelidade da palavra, da fé, daquilo que você tem como seguro, mas também aproveita os recursos que diferentes traduções porventura tragam a você, porque esses recursos vão ser justamente usados em prol do melhor entendimento da Escritura, em prol de uma melhor apropriação da mensagem para melhor transmiti-la depois, ok? Espero que você aproveite a leitura desses materiais apócrifos, porque são muito antigos, históricos, interessantes e vão lhe ajudar na interpretação do texto canônico. Deus te abençoe.